Salve, 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 rapaziada! Muito boa noite, muito boa noite. Finalmente estamos aqui ao vivo novamente, né? Em mais uma live. Hoje vai ser, mais uma vez, acredito eu, que vai ser sensacional. Falaremos hoje sobre qual é a melhor cidade para você fazer wholesale. Arthur, existe ou não existe melhor cidade? Quem nunca, né? Quem nunca perguntou, pô, qual é o melhor lugar para fazer esse negócio de wholesale, né? Qual é a melhor cidade para começar? Onde é que tá ali os maiores negócios? Onde é que o Arthur tá trabalhando? Onde é que a galera tá fazendo negócio? Deve ter aí um melhor local, né? Quem nunca se perguntou isso? Eu pelo menos escuto isso umas 10 vezes por dia aqui no meu inbox, a galera manda mensagem o tempo inteiro perguntando sobre isso. E esse aqui é o tema um dos temas mais esperados aqui da nossa sequência de lives e vamos falar sobre isso. Existe ou não existe a melhor cidade para fazer wholesale? E se existe, quais são as características desse local? O que é que transforma aquele local em um bom local ou não, tá? Então seja muito bem-vindo, muito boa noite para você que está aqui. Você que não me conhece, que é novo aqui, que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Arthur Agrelli. Eu trabalho com imóveis aqui nos Estados Unidos desde 2017. Tá? Saí da construção ali, limpava a janela. Comecei a trabalhar com isso exclusivamente, aplicando essas estratégias que eu estou te ensinando para começar do mais absoluto zero, sem precisar tirar um centavo do bolso. E a gente começou a ensinar isso desde o ano passado. A gente está aqui nessa luta diária de conseguir passar esse conteúdo aqui de maneira mais simples, de maneira mais tranquila possível, para que você consiga entender. Porque esse é um assunto simples, tá? Ele é um assunto bastante simples quando você sabe para onde você tem que olhar, quando você sabe qual o caminho que você tem que percorrer, tá? E o nosso intuito aqui é facilitar o teu caminho, é facilitar a tua jornada, de fazer você ganhar tempo, né? Porque tudo que eu passei para aprender desde 2017 até hoje, você tá pegando aqui mastigado. Então nós estamos fazendo o quê? Facilitando aí o teu caminho e tornando isso muito mais fácil para você, porque simples já é, mas tornando muito mais fácil para você que está começando agora, tá? Galera, é o seguinte, pergunta para polemizar o negócio aqui, essa aqui, ó. Essa pergunta aqui a gente vai responder no final da live, tá? Mas eu quero que você me responda já no chat aí, fala o que você acha agora, antes de começar, e no final a gente responde. Você acha que existe a melhor cidade para fazer wholesale? Essa aqui de cima, pergunta da noite, essa aqui é a pergunta da noite. Existe a melhor cidade para fazer wholesale ou não existe a melhor cidade para fazer wholesale? Creio que qualquer cidade, ali Adriana, creio que qualquer cidade, beleza. O que é que vocês acham? Fala para mim aí. Existe ou não existe a melhor cidade para fazer wholesale? Vamos falar sobre isso, esse aqui é um tópico importante, tá? Quando eu comecei aqui a minha carreira, né, fazendo wholesale, eu nem imaginava primeiro o que era wholesale, né? Descobri por acidente, né? Fui lá, acabei descobrindo ali, tive a chance de falar com um amigo meu de Chicago e ao mesmo tempo eu encontrei ali pessoas querendo pegar minhas propriedades de tax deed, que eu tava ali enrolado, não conseguia sair daquele negócio, e essas pessoas tentando comprar minhas propriedades, eu achando que elas eram compradoras finais, quando na verdade elas não eram, elas eram wholesalers. E foi ali que um belo dia eu descobri que a minha propriedade ela tava ali, ó, sendo vendida lá no Craigslist por um preço mais caro do que eu tinha passado para a pessoa, e aí eu falei, mas peraí, eu não coloquei essa casa no Craigslist por esse preço. E aí eu fui atrás da pessoa que tinha assinado o contrato comigo e aí que eu descobri por acidente que ele estava fazendo wholesale da minha propriedade, tá? E beleza, foi até bom, porque ali eu tive a chance de ver na prática como alguém faz wholesale, né? Foi assim que eu fui vendo ali e foi assim que eu comecei. E quando eu descobri isso, ok, ó, a melhor cidade que você conhece. Boa, essa é uma boa resposta também, hein? Essa é uma boa resposta. Então, beleza. Quando eu descobri isso, as minhas propriedades, eu tinha 2 propriedades na Flórida, eu tinha 2 terrenos na Flórida e eu tinha 2 casas no Tennessee, tá? Beleza. Eu tava mais preocupado com as casas do Tennessee, porque eu tinha colocado mais dinheiro nas casas do Tennessee e eu queria ali, né, vender aquelas propriedades. E aí, o que acontece? Eu morava em Miami. E aí eu tive uma grande dificuldade no começo, porque eu estava tendo que fazer tudo à distância. E eu não sabia como fazer essa distância. Eu mostrei para vocês hoje, na hora do almoço, como se faz essa distância. Mas eu não sabia nem que era possível fazer aquilo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei batendo cabeça ali, né, para poder entender. E aí eu comecei naquela cidade lá em Memphis, no Tennessee, né? Eu comecei de fato ali a fazer wholesale lá em Memphis, no Tennessee, porque era a cidade que eu, por coincidência do destino, acabei caindo ali, porque eu peguei 2 propriedades lá atrás, em 2016, e acabei ficando preso nessas casas aí, e eu comecei lá. Só que aí o que acontece? Eu não sabia quais eram, né, as condições ideais para escolher uma cidade, ou existe, né, quais são essas condições ideais para escolher uma cidade. Eu não sabia, né, como é que eu vou escolher uma propriedade, uma cidade. Estou começando agora, existe essas condições ideais? O que é que você acha? Sim ou não? Fala pra mim, galera. Tem mais aqui embaixo, ó. Eu vou copiando aqui devagarzinho para vocês não irem vendo, tá? Vamos lá aqui, ó. Vocês acham que existem as condições ideais aí? Vamos lá. Sim, existem condições ideais para você ir olhando essas propriedades. Eu já escrevi aqui, tá? Botei todo o script da aula de hoje aqui, já tá escrito aqui, para que a gente ganhe tempo, tá? Para que não fique sempre 1h30, que tá batendo 1h30 de live, 1h40 de live todo dia, porque eu tô escrevendo aqui e acaba demorando. Então eu já escrevi aqui pra gente conseguir ir direto ao ponto. Beleza. Qual é o primeiro ponto, tá, que você tem que olhar
quando você for escolher uma cidade. Você está aqui nos Estados Unidos. Antes disso, eu vou dar um disclaimer antes disso, tá? Beleza, aumento de preço de cidade, já coloquei aqui, vocês já viram. Tem uma coisa que você vai olhar aqui, ó, antes disso, para que isso aqui é para quem mora nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Você que mora nos Estados Unidos. Fala para mim no chat aí, quem mora nos Estados Unidos? Fala para mim aí, quem tá aqui nos Estados Unidos? Isso que eu vou falar aqui serve para você, tá? Quem tá me assistindo aqui que mora aqui nos Estados Unidos? Fala para mim, Arthur, eu moro nos Estados Unidos. Tô aqui contigo nos Estados Unidos. E fala para mim qual é a cidade que você atua. Ou a cidade que você mora, na verdade, tá? Fala aí, ok, galera, qual é a cidade que você mora aqui nos Estados Unidos? Fala para mim. Eu, Flórida, New Jersey, eu, aqui a galera ali, ó, Massachusetts, aqui, ó, tem uma galera que tá aqui nos Estados Unidos. Beleza, isso aqui é para você, tá? Para você que mora nos Estados Unidos e não tá fazendo nada ainda, está querendo começar, está buscando uma cidade para começar, a minha dica para você é: comece pela cidade que você mora. Essa é a minha dica para você. Se você mora nos Estados Unidos, essa aqui é a dica de ouro para você, ó. Se você mora nos Estados Unidos, comece pela cidade que você mora, tá? Por quê? Porque na cidade que você mora, aqui, ó, vamos lá. Você conhece na cidade que você mora, por exemplo, a melhor cidade, perdão, melhor cidade não, as melhores escolas, vamos lá. Você já conhece as melhores escolas da sua cidade. Já falamos sobre isso desde o comecinho da live. Você já conhece, aqui, ó, você já conhece, por exemplo, os melhores bairros para se morar. Sim ou não? Fala pra mim. Se alguma dessas for mentira, você fala, não, isso aí eu não conheço não, mentira. Vamos lá. Você já sabe, por exemplo, onde estão as melhores universidades, se houver uma universidade na sua escola, né? Da sua cidade. Da sua cidade. Sim ou não? Concorda comigo? Você já sabe aqui, ó, vamos lá. Você já sabe quais são os locais onde as pessoas alugam na cidade. Sim ou não? Fala pra mim, você concorda comigo? Vamos lá. Você já sabe também aqui, ó, você já sabe quais são os locais onde as pessoas compram para morar nesse local. Sim ou não? Você conhece. Outra coisa aqui, ó, você já sabe quais são as áreas mais, entre aspas, perigosas da sua cidade. Sim ou não? Você já sabe tudo isso. Outra coisa, você já sabe quais são os locais onde existe maior polo de trabalho, vamos dizer assim, né? De trabalho. Por exemplo, existe alguma fábrica na sua cidade? Existe algum galpão ali da Amazon? Existe algum centro de distribuição? Existe algum local ali, ó, um centro de empresarial ali, que, tipo, muita gente trabalha naquele local? Você já conhece, não conhece? Você já sabe disso aqui. Você já sabe, por exemplo, onde estão já que vocês já entenderam, né? Você já sabe onde é que estão os shoppings, onde estão os malls, você já sabe ali onde estão os melhores hospitais, você já sabe ali quais são as áreas bacanas ali, por exemplo, para supermercado. Você já conhece todas essas áreas. E para você conhecer tudo isso daqui, você precisa ser um wholesaler? Não. Você precisa ter experiência com imóveis? Não. Você não precisa ter experiência com imóveis. Você já conhece isso naturalmente. Por quê? Porque você mora aí. E isso daqui é um elemento super importante na hora de você ir trabalhar numa cidade fazendo wholesale. Por quê? Porque você sabendo essas informações aqui, você consegue saber, por exemplo, quais são as áreas boas, por exemplo, aqui, ó. Pô, eu sei quais são as melhores áreas da cidade para alugar. Se você sabe quais são as melhores áreas da cidade para alugar, você já sabe, talvez, que o tipo de comprador daquele local vai ser um comprador que faz o quê? Ele compra para alugar a propriedade, ele não compra para morar. Lembra que a gente falou que os números são completamente diferentes? Ah não, pô, agora eu já sei que aqui, ó, tem uma outra área aqui, que nessa área aqui a galera gosta de comprar para morar. Todo mundo que tá aqui morando são os donos das casas, não é casa de locação. Pô, bacana. O que é que vai acontecer muito provavelmente naquele lugar? Vai ter muito investidor que compra propriedade ali para fazer o quê? Para fazer um flipping, para comprar, reformar e vender. Você já conhece isso ali, você começa a entender quais são as áreas mais desejadas para quem quer morar, quais são as áreas mais desejadas para quem quer alugar, existe essa diferença da cidade. Então, quando você for começar, tá? E você mora nos Estados Unidos, aplique todas as estratégias que eu ensino para você de wholesale na sua cidade. Por quê? Porque você vai ter a chance de já começar o jogo sabendo tudo isso aqui. Se você começa por uma cidade que você não conhece nada e entra, por exemplo, eu que morava na Flórida,
Estava fazendo um negócio no Tennessee, em outro estado, eu não conhecia nada de lá. Eu tinha que descobrir tudo isso aqui do zero. Eu tinha que buscar todas essas informações do zero. Eu tinha que saber quais são os melhores locais, eu tinha que saber quais são os locais mais perigosos, eu tinha que saber quais são os locais que é bom para alugar, que é bom para morar, onde tem escola boa, onde não tem escola boa, onde é mais perigoso, onde não é mais perigoso, blá blá blá. Eu tinha que saber tudo isso. Por quê? Porque eu não morava ali, eu tinha que aprender aquilo ali. Então, a minha curva de aprendizado, ela ia ser um pouquinho mais longa do que se eu estivesse fazendo lá em Miami, onde eu morava. Porque se eu tivesse começado em Miami, onde eu morava, eu já sabia tudo isso aí. Só de bater o olho no lugar, eu já sabia se aquele local era bom ou ruim. Se eu encontrasse uma casa na rua fechada, perto da área que morava minha sogra, só de bater o olho eu já sabia que era sensacional para comprar. Eu não precisaria ser um guru para entender que aquela área é uma área boa para fazer. Eu já sabia que eu morava ali. Então, a velocidade que eu ia ter de entender se aquela casa poderia ser uma boa casa pelo local que ela estava, era muito rápido, né? Porque eu já sabia daquilo. Beleza, então se você mora aqui nos Estados Unidos, você já tem essa vantagem, porque você já conhece a sua área, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter a chance de praticar esse negócio pessoalmente. Como assim, Arthur, pessoalmente? Você falou que pode fazer o processo toda a distância. Sim, você pode fazer o processo toda a distância. Mas se você mora na sua cidade, o que impede de, por exemplo, na hora de você fazer uma proposta de compra e venda, você ir olhar a propriedade? Por exemplo, o que é que te impede de fazer isso? Nada. Você vai fazer uma proposta para o dono da casa. Você pode fazer uma proposta por telefone? Pode. Você pode mandar uma mensagem de texto? Pode. Você pode mandar um e-mail? Pode. Mas você concorda que você pode também se encontrar com ele na propriedade? Tentar conversar com ele, meter uma lábia nele ali, tentar negociar o preço, baixar o preço, ter aquela experiência de poder estar próximo da pessoa, criar aquele relacionamento pessoal, não ficar só um negócio mais distante por telefone. Você pode fazer, você está ali. Mesmo que você não feche o negócio, você está fazendo o quê? Pegando experiência. Você está indo ver a casa. É uma vantagem de quem está fisicamente aqui tem, né? Porque você pode estar ali presencialmente. Arthur, essa vantagem, ela é uma vantagem que ela é determinante para o negócio funcionar ou não? Não, ela não é determinante. Ela é mais um que ela é mais ela é mais um ponto que te dá vantagem ali naquele negócio que você está próximo. Você está pegando ali, você está vendo ali, por exemplo. Isso te ajuda ali, né? Você tem um poder de decisão muito maior porque você tem a chance de ver. Se você não estiver vendo, você vai ter que mandar alguém no seu lugar olhar a propriedade, mandar fotos e vídeos para você. Ok, beleza, dá para ser feito, não vai impedir de fazer o negócio. Beleza, você tem a chance de ir ali praticar. Vou dar um exemplo aqui de um aluno nosso, Daniel. Ele fez isso na primeira propriedade dele que ele fechou com a gente. Qual foi a primeira propriedade que ele fechou? Já contei essa historinha aqui, mas vou resumir a história para vocês verem a importância de você começar talvez por um local próximo a você, para quem mora aqui, tá? Ou para quem mora aqui e quer fazer na sua cidade, tá? Se você quiser fazer em um outro estado, aí isso não vai se aplicar tanto para você, porque você está fazendo à distância, tudo certo. Foi o que aconteceu? O Daniel encontrou uma propriedade próxima à cidade dele, não era na cidade, era um pouquinho fora, era tipo 1 hora da cidade dele ali em Orlando. E ele falou, Arthur, encontrei os números da propriedade, mostrou o número, porque os alunos da gente sempre quando tá encontrando propriedade, joga na comunidade, chama a gente no inbox, fala, cara, encontrei essa casa, olha os números e tal, não sei o que, super empolgado para fechar negócio, a gente tá sempre olhando ali também, né, para dar um suporte aí para quem precisa e tal. E aí o que acontece? A gente quando olhou o número, ele me ofereceu essa propriedade. Quando eu olhei o número, eu falei, Daniel, esse número aqui eu acho que não vai rolar. Ele tá pedindo muito dinheiro na casa pro tanto de obra que tem que ser feita, pro valor que de fato vale essa propriedade. Os números não fecham pra gente aqui e nem pra você, acredito eu, que fecha pra você também. Aí o Daniel falou o quê? Ah, então eu nem vou na propriedade, eu acho, porque não vale a pena, então eu vou partir pra outra. Eu falei, não, cara, vai lá, dá um pulinho na casa. O que é que você vai perder fazendo isso? Vai lá, pelo menos conhece o dono, pelo menos conversa com ele, pelo menos olha a propriedade, tenta negociar, pelo menos tenta negociar. Arthur, mas se eu não tivesse pessoalmente, como é que eu ia fazer isso? Por telefone. Era o jeito que você ia fazer, ou por mensagem de texto. Ou você ia ter que mandar alguém lá, certo? Beleza, foi o que o Daniel fez. O Daniel foi lá na propriedade, falou com o dono da casa, tentou negociar a propriedade, tentando falar um espanhol ali, porque o Daniel não fala inglês e tal. E o cara não abaixou o preço, o negócio não fechou. Mas foi o que o Daniel fez. O Daniel, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu ali fazer um contato com o dono daquela propriedade. E quando ele fez esse contato, e o cara falou pra ele que não, passou mais ou menos 1 semana, eu acho que menos que isso, e esse rapaz ligou pro Daniel, e quando ele ligou pro Daniel, ele falou, Daniel, olha só, aquela casa dali que você queria pegar minha, não funcionou, beleza, mas eu tenho uma outra propriedade em tal cidade, que ficava também 1 hora de distância mais ou menos, e eu acho que essa propriedade dá um bom negócio pra você. Aí o Daniel foi lá e foi olhar o número dela.
Quando o Daniel foi olhar o número dela, acho que o Daniel nem foi na segunda casa, olha só que interessante. Ele nem chegou aí na segunda propriedade. Quando ele viu os números, que ele mandou e a gente viu os números, eu falei para ele, Daniel, fecha porque o número tá sensacional. Essa casa eu pego. E o Daniel foi, mandou o contrato para ele, falou com ele, fez o contrato, assinou o contrato comigo, fez tudo online. Acho que o Daniel não chegou nem aí na segunda propriedade. Ele não foi, ele foi na casa comigo depois que eu já tinha comprado a casa. E aí o que acontece? A gente fechou o negócio. Nesse negócio o Daniel ganhou $10 mil. Então olha a importância, nesse caso específico, do Daniel ter conseguido o quê? Ter esse relacionamento, esse contato com o dono da propriedade. É uma vantagem de quem está ali presencialmente no local pode ter. É assim, funciona. Ah, Arthur, mas eu estou à distância, então eu não vou ter essa vantagem. Não, essa vantagem você não vai ter. Você vai ter o contato de telefone, você pode ter alguém presencialmente lá que vá lhe representar. Beleza, mas você não está presencialmente. Então, se você mora aqui, essa é uma outra vantagem que você tem. Você pode o quê? Você pode sentir o negócio presencialmente, você pode olhar aquilo, você pode fazer aquilo ali na sua cidade, você pode o quê? Praticar. Pô, Arthur, mas aqui, ó, tá muito caro aqui na minha cidade, não tem nada, tá tudo muito difícil de encontrar. Cara, na pior cenário, o que é que tu vai fazer? Treinar. Tu vai poder olhar os preços, tu vai poder ir lá na propriedade, tu vai poder treinar as propostas na casa, ver como é que é a casa, tu vai poder ali fazer o quê? Ter experiência prática. Começar no quintal de casa te ajuda a isso. Te ajuda o quê? Ela te ajuda a entender o ambiente que você está inserido, te ajuda você a entender como mais ou menos funciona aquele jogo e você já sabe muita coisa daquele lugar. O seu aprendizado ali vai ser mais rápido. Porque qual a parte interessante? Esse processo ele é replicável em qualquer cidade. Os fundamentos desse negócio eles são idênticos e eles vão ser replicados em qualquer cidade. Então, se você aprende a fazer isso na sua cidade, por exemplo, você vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida, certo? Do que quem está à distância é normal, porque quem está à distância tem que aprender muita coisa sobre a cidade que você já sabe, tá? E que não tem nenhum problema, porque online a gente consegue aprender tudo isso, é tranquilo de fazer, mas quem está presente na cidade ali consegue ter essa velocidade ali. Então você vai ter a chance de quê? De treinar. Você vai ter a chance de quê? De praticar naquele local. Então eu sempre recomendo, você mora nos Estados Unidos, cara, começa pela tua cidade. Faz o teste aí, começa a olhar, bota o pezinho na água, entendeu? Vai olhando as propriedades aí no bairro, vai dirigindo pelo teu bairro, vai buscando as casas que estão fechadas. Quem já dirigiu aqui, né? Eu sempre pergunto isso. Quem já dirigiu aqui pelas ruas da sua cidade e viu casas abandonadas, e viu casas com a grama alta, e viu casas toda velha, jogada ali, fechada como se ninguém estivesse cuidando da casa durante anos. Quem já viu esse tipo de propriedade aqui, na cidade que você mora, nas ruas que você deve passar por aí quando está indo para uma escola, para uma universidade, para um trabalho? Alguém já viu esse tipo de propriedade na rua? Olha, a Luciana viu. A galera sempre fala que vê essas casas aí, né? Eu também, por todo lado que eu ando, eu vejo. Por aqui, né? Na cidade que eu moro, tem uma área muito grande de universidade, muito top. Eu, Filadélfia, Pensilvânia. Célia, você vai amar o que eu vou falar hoje, hein? Quem é da Pensilvânia vai gostar. Eu, todos os dias aí, a galera olha isso, todos os dias. Aqui, ó, eu, o tempo todo do estado de New Jersey. Aqui, eu. É isso. Então, você tá andando na sua área, você tá vendo essas propriedades jogadas. Você concorda comigo que talvez o dono dessa propriedade já deve ter perdido o interesse 100% na casa para deixar a casa jogada desse jeito? Você concorda comigo que aquilo ali deve ter cheio de dívida de IPTU que não pagaram? Alguma coisa deve estar acontecendo ali que o dono não tem interesse na propriedade ou ele não pode arrumar a propriedade. Alguma coisa está acontecendo ali. Você concorda que essa pessoa ela tem um potencial de ser um motivate seller? Ela tem um potencial de ser uma pessoa que tem uma motivação real de te vender a propriedade por um grande desconto caso você consiga encontrar quem é o dono daquela propriedade? Aqui, ó, já estou rodando a vizinhança. É isso aí. Então, olha só, essa é outra vantagem, que se você mora aqui nos Estados Unidos e você está aqui presencialmente e você começa pela sua cidade, você pode usar essa estratégia chamada de Drive for Dollars. Você está dirigindo pela sua cidade olhando aquelas propriedades. Essa é outra vantagem de que não está fisicamente, não tem como fazer. Eu estou nos Estados Unidos, mas eu faço negócio, por exemplo, lá no Tennessee. Eu já não tenho mais essa vantagem de andar por lá, porque antes eu andava. Antes eu andava, rodava o bairro, olhava tudo ali. Agora eu não estou mais lá, estou em Indianápolis. Então eu faço isso aqui em Indianápolis. Eu estou achando casa direto aqui fazendo isso. Então você tem essa vantagem, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, se você pode começar pela sua cidade aqui nos Estados Unidos, eu acho muito bacana, porque você vai poder aplicar estratégias aí na sua cidade e aprender muito mais rápido. A sua curva de aprendizado vai ser mais rápida, tá? Não significa que vai ser mais rápida em relação a quem está à distância. Significa talvez que você, em relação a você mesma, vai aprender mais rápido na sua cidade do que fazendo em outro local.
Porque às vezes que não tem opção, né? Por exemplo, a gente não tem opção, por exemplo, eu quero fazer no Tennessee. Cara, eu não tô no Tennessee, eu tenho que fazer a distância. Então eu vou ralar aqui, ó. Eu vou atrás de fazer a distância. E vou aprender a fazer a distância também. Pode ser que eu tenha resultado primeiro que você fazendo na sua cidade. Então, a velocidade não é em relação a você e eu, é em relação a você e você mesmo. Talvez você que está começando, que está aqui, vai ter uma facilidade maior em relação a você mesmo, de ter resultado mais rápido e aprender mais rápido na sua cidade do que fazendo fora da cidade. Deu para entender essa parte? Ficou claro aí o que eu penso em relação a isso, em relação à sua cidade, para quem mora aqui nos Estados Unidos? Faz sentido para vocês aí que eu estou dizendo? Não faz sentido? Vocês estão viajando aí. Não faz sentido nenhum. Ou faz sentido para vocês que eu estou te dizendo? Fala para mim aí no chat. Ó, eu todos os dias, estou rodando a vizinhança, eu também, show de bola. Então, beleza. Já falei aqui, já dei meu primeiro disclaimer aqui em relação a quem mora nos Estados Unidos. Agora vamos voltar aqui para o tópico que a gente estava conversando. Qual é o ponto que a gente estava conversando aqui, ó? É esse aqui. Esse é o ponto aqui mais interessante do que a gente estava conversando, que é aqui, ó. Quais são as condições ideais para escolher uma cidade? Arthur, existem condições ideais? Existem. Existem condições aqui ideais para você escolher uma cidade. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que você deve olhar quando você for escolher uma cidade, um estado, né? Eu coloco cidade porque o ideal é você partir da cidade para o condado, para fora do condado, outro condado do lado dele, para ir para o estado que você está. Né? Então, quanto mais específico você for, melhor, porque você vai ter a chance de conhecer melhor aquele local. E aí você vai expandindo a sua área de atuação. Se aquele local específico não tem poucos negócios, é difícil de fazer negócio, você vai expandindo um pouco mais. Eu vou sair da cidade e vou começar a olhar o meu condado. Eu vou deixar de fazer negócio ali mais ou menos numa área de 20, 30 minutos, eu vou começar a ir a dirigir talvez até 1 hora fora da minha cidade para poder encontrar negócio. Eu cansava de fazer isso e por vários negócios assim, faz parte. E você vai expandindo a sua área de atuação de dentro para fora, tá? Essa é a dica que eu te dou. Então, qual é o primeiro ponto aqui, tá? Que você vai ter que olhar para você ali entender se aquela cidade pode ser uma boa cidade para você fazer wholesale. Se existe aumento de preço nos imóveis naquele local nos últimos anos. A grande pergunta aqui, ó. Vamos lá. Os preços dos imóveis na sua cidade têm aumentado constantemente nos últimos anos? Fala para mim aí. Isso está acontecendo na sua cidade? Os preços dos imóveis na sua cidade, eles estão numa crescente nos últimos anos? E eu não estou falando só de agora não, tá? Porque ano passado e agora, no Covid, os preços explodiram. Né? Foi muito relacionado ao que está acontecendo aqui. Mas antes disso, desde 2017, por exemplo, para até hoje, a sua cidade ela vem aumentando o preço da propriedade com a constância? Existe uma constância no crescente preço das propriedades? Se existe uma constância, isso é um bom sinal. Por que isso é um bom sinal? Porque os preços das propriedades ela aumenta quando existe o quê? Quando existe uma grande demanda por casas naquele local. Quando tem muita gente querendo comprar e pouca casa, certo? O que vai acontecer? Os preços das propriedades começam a subir. Se tem pessoas interessadas em comprar, tem pessoas que estão interessadas em quê? Em comprar para reformar, para vender para essas pessoas. Então, a relação do crescimento do preço da propriedade, não de um dia para o outro, não agora, nesse último ano, porque o Covid explodiu e os preços estão muito caros. Não, 2017 para cá, 2016 para cá. Esses preços eles estão subindo com constância na cidade? Porque aqui, ó, na minha cidade está um desespero de caro. Exato, se você usou um termo correto. Esse desespero de caro, ele é muito justificável em algo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas desde 2017 para cá, os preços vão subindo. Vou te dar um exemplo claríssimo aqui. Eu entrei no mercado de Memphis, no Tennessee, em 2017, 2016, 2017. Eu entrei nesse mercado. Cara, eu comprava casa em locais por $20 mil e os preços máximo que vendia as propriedades ali, máximo, era 80 mil, depois de uma obra. E tem até uma reportagem que saiu comigo e com o jornal local, que eu peguei um bairro inteiro, que todas as casas que foram vendidas nos últimos 10 anos, o máximo que vendeu era 80 mil. A gente foi subindo os preços das casas, reformando, e foi subindo. Hoje já tem casa sendo vendida nesse lugar por quase $300 mil. De 2017 para aqui agora a diferença. O preço mais caro em 2017, 10 anos para trás, ou seja, de 2007 até 2017, o valor mais caro que tinha sido vendido era 80. De 2017 até hoje, a gente conseguiu subir o preço daquele local para quase 300. Por quê? Porque a gente estava constantemente comprando, reformando e vendendo.
Então, quando você compra, reforma e vende um local, você está fazendo o quê? Vamos lá, meus alunos aqui, vamos lá. Você está fazendo o quê? Você está gerando comparativos para aquele local de preços mais altos. Você vai subindo o valor de mercado gradativamente daquele local. Então, para o valor de mercado ir subindo, significa que o quê? Tem existido um movimento naquele local de quê? De construções de casas, renovações de casas, pessoas comprando as casas, os preços vão ficando mais caros, os comparativos agora começam a ficar mais caros. Isso traz para você o quê? Um indicativo de que está existindo um crescimento naquela cidade, mas não um crescimento artificial. De fato, está existindo tipo um crescimento. Estão reformando essa rua toda. Reformaram a rua de trás todinha. Reformaram a rua de trás todinha. Cara, chegou aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso. Chegou uma empresa aqui e tal, os preços estão subindo, existe um crescimento. Então, o primeiro ponto que você vai olhar na cidade que você quer trabalhar existe esse crescimento de preço com uma subida constante de preço. Se houver, pode ser um indicativo de que essa cidade pode ter um potencial de ser uma boa cidade para trabalhar. Faz sentido para vocês? Olha aí, meu namorado comprou uma casa em 2018 por 238, que já vale 350. Olha aí, é isso aí. E ainda tem gente que fala que é ruim aprender a comprar casa barata. Vai vendo, vai vendo. Isso é um baita do negócio, tá? Beleza, já temos aqui o primeiro item que nós falamos, aumento de preço nos imóveis. Se existe esse aumento de preço, teoricamente, tá? Olhando só isso aqui, pode ser um indicativo de que é um bom negócio aquela cidade ali, tá? Outro ponto aqui agora. Vamos lá aqui, ó. Tá aqui para cima, aumento populacional. Olha só. Se a cidade tá aqui, ó. A sua cidade aqui, esta cidade tem tido um aumento populacional nos últimos meses ou anos. A cidade que você quer olhar, a população dela tá aumentando ou tá diminuindo? Agora, por exemplo, com o Covid, com esse movimento todo que aconteceu, nós tivemos uma debandada da galera da Califórnia e de Nova York para o Texas e para a Flórida. Flórida e Texas já era um mercado aquecido, já era um mercado quente, já era um mercado que os preços estavam caros. Agora, inclusive, os preços pipocaram. Por quê? Porque quando a população ela cresce naquele local, quando existe uma migração para aquele local, quando alguma coisa tem naquele local que está atraindo muita gente para aquela cidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer uma demanda e uma necessidade por casa. Essas pessoas que estão vindo de fora para aquela cidade, elas precisam morar em algum lugar, você concorda comigo? E geralmente, pela característica dessa pessoa, ela vai querer comprar, vai gerar uma demanda de compra. Por exemplo, quem está vindo da Califórnia para a Flórida, os preços na Califórnia dos imóveis são tão caros naturalmente, que quando eles chegam na Flórida e olham os preços da Flórida, mesmo sendo caríssimos os preços da Flórida, ainda é preço de banana comparado com as casas da Califórnia. Pô, uma casa na Califórnia, caindo nos pedaços ali, é $1 milhão. Cara, com $1 milhão você compra uma baita de uma casa ali em Boca Raton, em West Palm Beach, você compra uma baita de uma casa ali. Sim ou não? Sim. Então, para eles, quando eles chegam lá na Flórida e a galera de Nova York vem descendo para cá, e essas pessoas, elas fazem o quê? Elas começam a comprar. Mesmo aqui, ó, as pessoas estão retornando para Nova York outra vez. Sim, elas vão retornar, mas não é um movimento onde que elas vêm e compram e vendem. Não, elas vêm, elas estão comprando, elas estão alugando. As casas ficam muito aqui, ó, para locação, por exemplo. Nova York está com uma política agressiva de impostos. A galera tá vindo para cá não só por questões de Covid, mas por questões tributárias também. A galera indo para Flórida, para o Texas, são estados mais abertos nesse sentido, né? São estados que eles cobram menos, né? Na verdade nem tem state tax lá, né? A galera que tem muito dinheiro da Califórnia, de Nova York e tal, paga 1000 vezes menos impostos morando nessa cidade, sendo residente desses estados, do que lá onde eles estão. Então, eles indo para aquela cidade, não só isso aqui é um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra situação, vai gerar uma demanda muito grande de quê? De pessoas querendo propriedade, seja para morar ou seja para alugar. Se você tem uma demanda muito grande por casa, o que é que vai acontecer? Os preços das propriedades começam o quê? A subir. Olha como começam as coisas a se correlacionarem. Se os preços começam a subir, significa que tem muita gente comprando e talvez não tenha tanta casa disponível no mercado assim. Lei da oferta e demanda, os preços vão subir. Isso abre espaço para quê? Isso abre espaço para os construtores começarem a construir mais propriedades,
para vender ou para alugar. Construir mais prédio, mais condomínio. Por quê? Porque gera uma demanda. As pessoas construindo, né, mais condomínios e mais casas, gera o quê? Gera mais emprego naquela cidade. Gera mais a necessidade de quê? De mão de obra naquele local. O que é que vai acontecer? Se torna um ambiente favorável para você que é wholesaler buscar oportunidade. Por quê? Porque se você encontrar uma propriedade ali, você tem certeza que você vai ter demanda para aquela casa. Você tem o quê? Você tem muita gente precisando de casa e pouca casa disponível, ou talvez menos casa disponível do que pessoas buscando as propriedades. Faz sentido para vocês? Eu estou trazendo características de cidades, tá? Estou dando exemplos, características de cidades que podem ser, ou de estados, que podem ser bons locais para você olhar com carinho na hora de você decidir o local que você queria, que você quer começar a fazer wholesale, você quer olhar aquilo ali. Faz sentido para vocês? Aqui galera no chat, ó. Mas Nova York é super difícil de achar casa, exatamente. Achar casa em Nova York é tipo unicórnio, é por aí. Mas não é Nova York, você vai pra fora, né? Você vai pra fora. Mas sim, é difícil. A mesma casa custa o dobro aqui do que em Boston, ou triplo, exatamente. Olha aqui, ó. Nossa, quase impossível, tem que garimpar. Olha lá, a galera falando das áreas caras. Pois é, quando essas áreas estão muito aquecidas e não tem casa, o que vai acontecer? O subúrbio, a parte de fora da cidade, a parte que era menos desejada, começa a se tornar o quê? Começa a se tornar alvo dos construtores, alvo das pessoas que compram para reformar e vender, porque o centro já está muito aquecido, aquele miolinho ali, né, que não tem mais nada, tipo, não tem mais muito negócio ali, então você começa a ir para fora da cidade, você começa a ir para 1 hora dali, você começa a ir para 40 minutos dali para fora, e você vai ver que ali está fervendo e está bombando. É o que a gente fazia em Memphis, é o mesmo movimento. Você tem um centro da cidade muito aquecido, uma área da cidade que é a melhor área da cidade, você não acha mais praticamente nada que seja bons preços. O que você vai fazer? Você vai começar a construir fora. Você sai 30 minutos dali, 40 minutos para fora daquele centro muito aquecido que não tem mais nada, e você começa a repetir todo o movimento lá fora. É isso que você vai fazer. E você tem o quê? Oportunidade de encontrar casa. Você tem oportunidade de encontrar essas propriedades aqui, tá? Beleza. Então, aumento populacional. Faz sentido para vocês? Fala, Arthur, faz sentido para mim, Arthur. Vamos lá. Ou não faz sentido para mim, né? Se você achar que não faz sentido, você fala aí, Arthur, não faz sentido para mim, não. Terceiro ponto aqui, ó. A parte de empregabilidade do local, emprego, empresas. Como é que tá a parte ali de emprego naquela cidade? Tem muito emprego ali sendo gerado naquele local? Existe uma debandada de locais aqui, de pessoas daquele local para outro local. As fábricas estão fechando, os trabalhos estão sendo colocados para fora, não existe geração de emprego naquele local? Ou não? Né? A taxa de desemprego daquela cidade está como? Está aumentando bastante? Lógico que aqui no Covid, várias cidades tiveram um alto índice de desemprego pela situação do país. Mas agora você começa a ver várias cidades caindo muito essa taxa de desemprego. Por quê? Porque foi um movimento que aconteceu por conta de um vírus, não foi um movimento natural de mercado, né? Antes desse vírus ali, quando a gente tinha Trump aqui, a gente tinha o menor índice de desemprego da história, antes do vírus, né? Começou o vírus, obviamente, a galera, né, ninguém podia trabalhar porque estava tudo fechado. Então, agora você começa a ver que várias cidades já estão recuperando ali essa questão do emprego muito rápido, porque o movimento que aconteceu não foi um movimento normal de mercado. Então, como é que está aí, ó? Como está a questão da taxa de desemprego daquela cidade? Você vai olhar isso aqui, como é que está a taxa de desemprego daquela cidade? Tá bom? Tá ruim? Tá muito alto? Tá demorando muito para cair? Como é que tá ali? Como é que tá a taxa de desemprego dessa cidade? Tem emprego sendo gerado ali ou não tem? As fábricas estão fechando a porta e indo embora, ou as empresas que estão ali são empresas bastante sólidas e bastante firmes ali naquela cidade? Vou dar um exemplo para vocês ali de Memphis, no Tennessee, que é onde a gente trabalha. Agora, durante o Covid, teve um alto índice de desemprego. Agora, já caiu assustadoramente. Por quê? Porque nós temos empresas muito sólidas na cidade. Nós temos ali, ó, a sede da FedEx está lá em Memphis. Nós temos a Nike, o maior centro de distribuição aqui nos Estados Unidos da Nike está lá em Memphis. Tem várias fábricas que estão ali. Então é um polo de trabalho muito forte. Então, o que acontece? Mesmo com a situação econômica balançando, você consegue ver essa questão do emprego segurando naquele local. Ela recupera muito rápido. Quando tem um problema, ela consegue voltar muito rápido. Por quê? Porque as empresas que estão ali são empresas muito sólidas, muito grandes. A Amazon tem lá um centro de distribuição gigante também. Então você tem o quê? Você tem uma força muito grande naquele local em relação ao trabalho. E quando você tem isso aqui naquele local, o que é que você tem? Você tem pessoas com dinheiro, pessoas podendo alugar, você tem uma maior estabilidade econômica naquele local.
Então são locais que são o quê? Interessantes para você olhar. Por quê? Porque onde você tem um local que tem emprego, tem pessoas morando ali, né? Porque tem emprego, tem dinheiro naquele local, é um local mais estável. Você tem ali essa situação acontecendo. São situações que te trazem indícios de que aquela cidade pode ser uma cidade que tenha potencial para você olhar e na hora de decidir se você quer trabalhar naquele local como wholesaler ou não, ou se você não quer trabalhar, tá? Ó, nossa, você me deu várias ideias aqui, Arthur, olha que top aí, vai vendo, vai vendo. Então isso aqui é uma boa análise. E olha que ponto aqui, olha que interessante esse próximo ponto que a gente vai colocar aqui agora, que é esse aqui, ó. Cidades que têm uma alta ocupação de aluguel são boas cidades para você olhar. Por quê? Porque se o índice de locação naquela cidade é alto, ou seja, a maioria das pessoas estão ali alugando as propriedades, né? Ou seja, as casas não estão fechadas, né? Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque isso atrai o quê? Isso atrai mais investidores que têm o interesse de comprar mais casas e alugar as propriedades. Então aqui, ó, nesse caso, você vai ter uma maior demanda por investidores querendo comprar e alugar os imóveis. Por quê? Porque você tem aqui um alto índice de locação nesse local. É um bom local para locação. Quando você tem esses investidores ou essa demanda muito grande aqui querendo fazer isso, você tem o quê? Você tem mais pessoas querendo reformar a casa para alugar ou para vender. Não tem mais casa. Olha só que interessante. Uma alta ocupação, não tem mais casa, muito emprego na cidade, a taxa de população da cidade aumentando. Olha só, vai somando tudo isso e você tem uma cidade que está fervendo ali, né? Que tem aqui, ó, aumento no preço dos imóveis. É a combinação perfeita para que os investidores comecem a fazer o quê? Construir mais casa, tanto para vender para quem quer morar, quanto para vender para aluguel, ou para alugar essas propriedades, né? Então isso traz aqui o quê? Uma característica bacana para a cidade que você está buscando em relação a você decidir se ela é ou não é uma boa cidade para você começar a, enfim, cravar suas unhas ali, né? E tentar conhecer melhor aquela cidade, tá? Beleza. Esses 4 pontos aqui são, aqui, ó, cidade universitária. Cidade universitária. Olha só, alta ocupação de aluguel. Cidade universitária. Quais são as cidades? Lembra que eu falei lá no começo aqui, ó? Você conhece aqui, se você já está na sua cidade aqui, ó, quais são as áreas que as pessoas alugam? Você conhece aqui, ó, as melhores universidades da sua cidade? Se você já sabe daquilo, você vai talvez saber que nessa área daqui, talvez, seja uma área que tem um alto índice de quê? De pessoas alugando as propriedades. As propriedades não estão o quê? Não estão ali jogadas e fechadas. Não tem gente que não quer alugar. Não, é o contrário. Então isso é muito bacana, por quê? Porque você começa a traçar um perfil e uma características para as cidades que você quer trabalhar. Por quê? Porque você que é wholesaler, você vai fazer o quê? Vou voltar para mim aqui. Você que é wholesaler, o que você vai fazer? Você vai passar propriedades para investidores. Você tem que encontrar propriedades que tenham um certo desconto e você tem que passar para investidores. Se você está numa cidade que os preços das propriedades não estão subindo ou talvez estão caindo um pouco, você acha que vai ter alguém querendo comprar propriedade para fazer flipping ali? Reformar e vender essa propriedade? Muito provável que não. Tampouco para locação. Beleza. Você tem uma cidade ali, que é uma cidade, por exemplo, que a situação de emprego dela é bem complicada. Ela não tem muito polos de emprego ali. As empresas que estão ali não são empresas tão expressivas assim. E qualquer movimento ali na economia derruba ali, aumenta muito o índice de desemprego. Você acha que as pessoas, os investidores, vão estar buscando colocar o dinheiro deles ali, investidores imobiliários, tá? Eles vão estar buscando fazer flipping naquela cidade, ou eles vão estar buscando comprar para locação? Não, a maioria, né? Eu tô falando da maioria. É óbvio que sempre vai ter pessoas comprando ali, reformando, alugando, enfim. Mas você não percebe um movimento muito grande de pessoas botando dinheiro naquele local. Por quê? Porque é um local muito instável para ele, não é um local muito interessante. Aí você tem um local que as casas estão tudo fechadas. Você vai na cidade, um montão de casa fechada. O pessoal não aluga, uma dificuldade para alugar. Você acha que as pessoas vão estar querendo botar dinheiro ali para pegar essas propriedades para locação? Não, não vai fazer. Então você começa a ter essa correlação. Você começa a perceber que esses elementos que eu trouxe para você aqui agora, eles são bem bacanas de serem observados e você começa a perceber que em cidades que têm muito potencial, por exemplo aqui, ó, Filadélfia. Filadélfia é uma das cidades, está fervendo para casa de locação. Filadélfia é uma cidade que está pegando fogo, um baita do mercado para se entrar, um baita do mercado. Por quê? Porque ela tem várias dessas características aqui. Você percebe que as cidades que estão pegando fogo, Houston, por exemplo, também é outra ali, não só Houston, né? O Texas ali tem várias cidades que estão pegando fogo. Por quê? Porque elas têm essas características aqui. Então isso te traz o quê? Uma
uma certa vantagem na hora de decidir ali onde você vai atuar. Por quê? Porque você vai passar propriedades para pessoas que vão comprar para reformar e vender ou comprar para reformar e alugar. Faz sentido para você isso daqui? Tá, Arthur? Faz sentido para mim. Então, se faz sentido para você, a gente vai trazer esse ponto aqui de baixo. Ó. Esse ponto aqui de baixo. Qual é esse ponto aqui de baixo? Nós temos dois tipos de investidores, já falamos sobre isso. Aí você vai começar agora a refinar isso daqui. Você tem dois tipos de investidor. Quem são esses dois tipos de investidor? Você tem um investidor que faz o fix and flip, que ele compra para reformar e vender. E você tem o tipo de investidor que ele faz o quê? Buy and hold, aqui ó, vou botar até aqui em português. Ele compra, reforma e vende a propriedade, tá? E vende a propriedade. E aqui embaixo você tem o tipo de investidor que ele compra, reforma e aluga, ou compra pronta para alugar. Beleza, compra pronta para alugar, certo? Beleza, aqui a gente está aqui, ó. São dois pontos interessantes. E aí, o que é que vai acontecer nesse ponto aqui, ó? Você vai ter que definir dentro da sua cidade qual é o tipo de investidor que você está atuando. Na sua cidade, ela é uma cidade boa para fix and flip? Falamos sobre isso antes, tá? Qual é a área da cidade? Qual é a característica dela? Qual é o local que está muito bom para fazer isso aqui em cima? Ó? A galera que mora, quais são as áreas boas para fazer o flipping, qual que não é? Aí você já fez todo aquele estudo que já falamos sobre a área da cidade, tá? A gente não vai entrar sobre isso aqui agora porque a gente já falou sobre esse assunto. O importante é você entender quais são os pontos que você vai olhar para escolher ali a cidade que você quer trabalhar, beleza? Aqui nós temos dois tipos de investidores. Vocês já sabem disso. O que compra, reforma e vende, o que compra, reforma e aluga, ou o que já compra a casa pronta para alugar. Então você tem que entender, dentro da característica da sua cidade, qual é o investidor que você vai trabalhar. Beleza, já falamos sobre isso, tá? Aqui agora nós temos aqui, ó, 3 pontos importantes que você tem que olhar. Deixa eu botar para cá. 3 pontos importantes que você tem que analisar ao escolher a sua cidade, tá? Já trazemos 4 características, tá? 4 condições ideais que você tem que buscar na cidade, tá? Beleza. Agora, quando você buscar isso daqui, beleza, já decidiu, ou comprar e morar. Pode ser também, não tem nenhum problema, tá? E o que comprar e morar, não tem problema. Se for comprar e morar do ponto de vista de investimento, né? Ah, eu quero pegar com desconto, quero pegar mais barato, para usar uma estratégia de house hacking. Sim, beleza, você vai olhar isso daí também. 3 pontos importantes que vocês vão analisar aqui, ó, quando vocês forem escolher o mercado que você vai trabalhar lá dentro da cidade, tá? Primeiro ponto aqui que você vai olhar é esse aqui, ó. Onde estão, aqui, ó, ponto em cima aqui, ó. Local onde muitos investidores estão comprando. Quais são os locais da cidade que eles estão comprando? Dentro da sua cidade, existem os locais que eles estão comprando, tá? Não é que a cidade toda é boa. A cidade pode ser boa, a cidade pode ter aquelas características que eu te mostrei lá em cima, mas dentro da cidade existem os locais bons para você fazer o flipping e existem locais bons para fazer locação. Você consegue ver muito bem, muito claro, quais são os locais ali que a maioria das pessoas compram para fazer o flipping e comprar e para fazer aqui a locação. Você precisa saber isso daqui, tá? Esse é um ponto extremamente importante que você tem que olhar. Beleza. Qual é o outro ponto que você tem que olhar aqui na cidade que você for atuar? Você tem que olhar o inventário local da cidade. O que significa o inventário local da cidade? Sabe quando você está vendo aquela coisa que chamamos de distressed properties, né? Que são casas que estão totalmente abandonadas, casas que estão totalmente jogadas. Quem já viu isso daqui? Casas que estão 100% abandonadas. Essas propriedades, quando você está em um mercado onde existem essas propriedades, você tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque se houver nessa cidade uma quantidade muito grande de propriedades abandonadas, por exemplo, Detroit é um caso clássico disso. Se houver muita casa jogada naquele local, casas muito baratas naquele local, o que é que vai acontecer? Geralmente não é um bom mercado para você fazer wholesale e geralmente não é um bom mercado para você fazer o flipping. É um bom mercado para você fazer o quê? Para você fazer o buy and hold aqui. Porque geralmente nessas cidades onde você tem muita casa jogada no mercado, você tem o quê? Você tem um alto inventário de propriedades disponíveis. Quando você tem um alto inventário de propriedades disponíveis, concorda comigo que os investidores finais que vão pegar a casa do wholesaler, eles conseguem encontrar essas casas com muita facilidade? Você concorda comigo? Então, se você está no mercado onde o seu cash buyer, onde o seu comprador final, ele não tem dificuldade nenhuma de encontrar um bom negócio, basta ele abrir o Zillow, ele vai encontrar 1 milhão de propriedades disponíveis, você acha que é um bom mercado para o wholesaler conseguir fazer negócio ali?
Talvez não. Talvez não seja um bom mercado para o wholesaler estar fazendo. A mesma coisa se vai para quem? Vai para o flipping. Por quê? Porque se tem muita casa jogada, não tem ninguém comprando, não tem demanda ali, o que é que acontece com os preços? Vão lá para baixo. As pessoas não querem estar comprando ali. Talvez a taxa da população ali talvez está caindo, ninguém está ali, é uma casa jogada, cidade fantasma. Então, para o flipping e para o wholesale, talvez não seja um bom local. Ah, Arthur, mas eu faço wholesale em Detroit e eu estou ganhando dinheiro. Cara, com certeza você deve estar ganhando dinheiro porque você está usando uma área específica dali que o que eu estou falando não se aplica. Toda cidade tem a área boa e tem a área ruim. Detroit como um todo, cara, tem muita casa jogada, mas tem área boa para fazer negócio. Não quer dizer que a cidade inteira não vale nada. Mas você tem que entender como um todo, como cidade, ela tem essa característica, não só Detroit. Aqui tem áreas em Illinois que é a mesma... Illinois não, em Indianápolis tem áreas aqui que é a mesma coisa, que é muita casa jogada também. E se você for para esse local, você não consegue fazer tão bons negócios como wholesaler. Você consegue fazer bons negócios para comprar e alugar. Por quê? Porque o valor de compra é muito baixo. O que você vai gastar na obra, somado com o que você pagou na casa, é baixíssimo. E aí você tem um aluguel na propriedade. E o que é que vai acontecer? O aluguel da propriedade, em relação ao valor que você gastou, te dá um retorno sobre o seu investimento muito alto. Então essas áreas acabam sendo muito boas para locação. É óbvio que tem todas as questões ali de inquilino problemático, não paga, não sei o que, é uma área instável, quando tem problema na economia cai muito rápido. Sim, aí cada um sabe que tipo de mercado que quer entrar. Mas essa característica aqui do inventário local é muito importante vocês olharem. Se for um local onde tem muita casa jogada, tem muita possibilidade de compra com preço muito barato, geralmente não é um bom negócio para você fazer o wholesale, beleza? Fiquem ligados nisso daí, tá? Bem importante vocês entenderem isso. E o terceiro ponto aqui é esse aqui, ó. Dias no mercado. Quem já ouviu falar? DOM, Days on Market. Quem já ouviu falar nisso aqui? Nesse termo aqui? Quem já viu esse termo aqui em algum lugar? Existe esse termo aqui, ó, DOM. Qual é o DOM da propriedade? Daquele local? É o Days on Market. Quantos dias... Ó, eu nunca ouvi a galera aqui, ó. Aqui, ó. E significa basicamente isso aqui, ó. Quantos dias a propriedade fica disponível à venda? Quantos dias a propriedade fica no mercado à venda até ela ser vendida? Ou seja, do dia que colocou uma proposta de compra e venda até o dia que alguém comprou aquela propriedade. Quantos dias essa casa ficou disponível no mercado? Quanto menor for esse dia daqui, ó, quanto menor for o DOM, o que vocês acham que acontece? Quanto menor for o DOM, melhor ou pior? O que vocês acham? Fala para mim no chat aí. Quanto melhor for o Days on Market, é melhor ou é pior? Quanto menor for o DOM, melhor para o wholesaler. Quanto menor for o tempo que a casa ficar no mercado, melhor é para o wholesaler. Por que que é melhor? Porque o mercado está mais aquecido. Opa, boa, ali, ó, show de bola, responder, o mercado está hot, exato. Quanto menos tempo a casa está no mercado, quanto menos tempo ela está no mercado, ou seja, botou no mercado, com uma semana vendeu, com 2 semanas tirou do mercado. Quanto mais rápido ela sai do mercado, ou seja, quanto menor for o tempo que ela fica no mercado, significa que as pessoas estão comprando muito rápido. É hoje. O Day on Market, o DOM, hoje que a gente está fazendo, é muito... Aí você bota a casa no mercado, ela sai assim. As pessoas estão se matando para pegar as propriedades. Tá ficando ela está ficando pouquíssimo tempo disponível no mercado. Então o que acontece? É uma área que as pessoas estão com a alta demanda querendo comprar casa. Então, quando você identifica que o DOM daquele mercado, que o Day on Market daquele mercado, ele é muito baixo, significa que existe uma alta demanda por propriedades. Se existe uma alta demanda por propriedades, o que é que acontece aqui em cima? Aumento do preço dos imóveis. Se existe uma alta demanda por propriedades naquele local, muito provavelmente está tendo talvez algum aumento populacional, as pessoas estão indo para ali, ou talvez a geração ali que está comprando, tipo jovens, né, estão começando a querer comprar a primeira propriedade, os first time home buyers comprando as propriedades, taxa de juros muito pequena, muitos compradores no mercado, então os dias que fica no mercado a casa é muito pequeno, tem muita gente para comprar, então você tem ali, ó, talvez aumento do preço, com certeza, aumento populacional pode ser,
tá? Você tem o que aqui, ó, talvez também aqui uma alta taxa de ocupação de aluguel, pode ser também. Então, quanto menor for o DUM dessa propriedade, maiores são as chances daquele local ter uma maior demanda por propriedade. Consequentemente, os investidores querem comprar mais casa nesse local para fazer flippings naquele local, porque o tempo que ele vai ficar com a casa à venda é muito pequeno. E isso é o que o cara do flipping quer. Ele quer jogar a casa no mercado, ele quer vender a casa sim, do dia para noite. Agora, quanto maior for o DUM, ou seja, quanto mais tempo essa casa ficar no mercado, significa o quê? A casa está no mercado e ninguém compra. Tem algum problema aí. Seja de preço, seja na casa, ou pode ser o mercado. Pode ser o próprio mercado em si. Então, na crise de 2008, o DUM, o Day on Market, o que acontece? Era gigantesco. O tempo que a casa ficava disponível no mercado era gigante. Por isso que o momento que a gente está hoje não tem nada a ver com 2008. Em 2008, a gente tinha casas no mercado por muito tempo. O inventário local era altíssimo. Você tinha propriedade disponível por meses de inventário. Era muito mais casa no mercado do que compradores. Quando você tem muito mais casa no mercado, porque todo mundo perdendo a casa para banco, o banco quebrando, foreclosure e a galera perdendo as casas, muita casa, enxurrada de casa disponível no mercado, o que aconteceu? Os preços despencaram. Olha só a correlação. Os preços despencaram, diminui o preço, poucas pessoas comprando. Então, olha só, hoje não tem nada a ver com 2008. Hoje é o contrário. Mesmo com o aumento assim absurdo dos preços, o inventário atual ele é baixíssimo. Hoje nós temos aqui, ó, hoje, para quem não sabe, tá? Acho que a galera deve saber aí, mas vamos lá. Hoje nós temos o menor inventário da história. Não tem casa disponível no mercado, on market, para todo mundo que quer comprar. Por que você acha que os preços estão absurdos? Porque você tem um exemplo, 10 mil pessoas querendo comprar uma propriedade e você só tem 3 mil casas de inventário naquele local, por exemplo. Então, sai uma casa no mercado e o povo se matando para comprar, porque ele quer casa. Porque a taxa de juros está muito baixa, os preços estão lá em cima e não tem casa disponível no mercado. A diferença é 2008. Então, mesmo que agora os preços voltem a cair um pouco, não vai ser uma crise, vai reajustar os preços. Mesmo assim, quando você reajustar os preços e talvez aumentar a taxa de juros, porque quando você aumenta a taxa de juros, o preço da casa o quê? Cai. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa de juros, fica mais caro para as pessoas financiarem. Elas pagam mais na propriedade, consequentemente elas compram menos. Tá, então quando você aumenta a taxa de juros, o preço da casa pode cair. Mas ela cai quando? Quando tem mais casa disponível no mercado para compradores. Então, mesmo caindo a quantidade de compradores, ainda assim teremos muito menos casa do que compradores, então não vai afetar o preço. Você vai ver em vários locais reajustes de preço, isso é uma coisa. Locais que está assim, absurdamente fora da realidade e a gente vai ver com certeza um reajuste de preço. Mas uma crise como em 2008 não tem nada a ver, o cenário é completamente diferente. O que vai acontecer é reajuste de preço, tá? E só quando a taxa de juros for muito alta ou começar a subir muito e alguma coisa acontecer no mercado que a gente não sabe o que pode acontecer, que começa a ter uma enxurrada de propriedade no mercado, aí a gente pode começar a falar que pode vir uma crise aí nos imóveis. Porque você tem o quê? Você tem uma alta taxa de juros e você tem muita propriedade disponível no mercado. Aí é um perigo. É uma combinação aí, né? É uma bomba, né? É a taxa de juros alta, muita casa disponível no mercado. Então essa é a correlação, tá? Então quando você olha o Days on Market, isso também te dá uma boa característica aqui para essa propriedade, tá? Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa live. Espero que tenha sido bacana aí, que vocês tenham ali aberto um pouco mais a mente de vocês para qual é a melhor cidade para trabalhar. Se você mora nos Estados Unidos, cara, eu super recomendo, começa pela cidade que você mora. Vai por mim, escuta o que eu tô te falando.